agradecer a presença de vocês. Queria agradecer especialmente a UniTV por filmar a gente. E gostaria de lembrar, né, que estamos sendo filmados. Então, qualquer pessoa que tenha algum inconveniente, por favor, avise para a gente, tá? Esse é um projeto que eu sempre agradeço muito à professora Carla Carlone por ter colocado em prática, por ter brigado tanto por ele, né? Que o Café Cultural faz parte de um projeto de extensão da professora Carla Carlone, do NEC, do Núcleo de Estudos Contemporâneos da UF, com a cidade de Niterói. Né? Nós temos aqui algumas instâncias, essa é o Café Cultural, e temos também cursos que são dados por pós-graduandos e alguns professores do NEC também na Biblioteca Parque. Então eu queria convidar vocês a conhecerem o projeto, que é um projeto muito legal, muito interessante, e que a ideia é que a gente consiga reduzir um pouco a distância, né, que todos sabemos que existe entre a academia e a sociedade. No caso, nós estamos aqui em Niterói, é o nosso projeto com a cidade de Niterói. Como eu falei, eu participo, ajudo a Carla no projeto, né, mas hoje ela também me convidou para falar um pouco, porque como eu brinco muito com os meus alunos, ela considera meu tema muito popular, digamos assim, de pesquisa. Então, que seria um tema também que seria legal trazer, eu até brinco, é quase um caminho contrário, né? Trazer o tema para a academia. Então, mostrar para a sociedade, de debater um pouco como nós da academia estamos tratando um tema que muitas vezes não é considerado sério o suficiente para pesquisa, né? Eu já escutei isso diversas vezes ao longo da minha carreira, de que é sério, você estuda isso, né? Então, a gente achou que seria até quase um exercício do outro lado, digamos assim, e que seria um espaço interessante para a gente poder debater aqui. A proposta é que eu fale um pouco com vocês sobre o tema do Café Cultural, e no final está aberto para perguntas, para a gente fazer um debate, tá? É uma coisa bem mais relaxada, né, digamos assim. Eu vou trazer para vocês aqui algumas histórias, algumas experiências de pesquisa também, né, de como seria trabalhar um pouco esse futebol. Eu escolhi esse tema que ele parece muito com a minha tese de doutorado, que foi defendida também aqui na UF, e que tem até o livro aqui que está disponível, tá, para vocês conhecerem, mas que a gente vai um pouco além da minha tese, porque na minha tese eu me dedico praticamente especificamente a Brasil e Argentina, e eu queria trazer algumas coisas para a gente pensar de outros países da América do Sul também. Eu não consigo dar conta nos meus trabalhos, pelo menos não ainda, de todos os países da América do Sul, ainda mais porque quando a gente fala de futebol, a gente tem que pensar que são países, é um esporte muito popular, é o esporte mais popular do mundo. Então, se a gente for parar para estudar todos os países, todos os casos de futebol, né, é muito ampla a pesquisa. Então, eu sempre faço um recorte, e eu acho que esse recorte, nesse caso, tem mais a ver não com o futebol, mas com as experiências ditatoriais dos países que eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado principalmente 4 países da América do Sul, Brasil e Argentina, que estão aqui nesse livro, e feito um pouco da expansão Uruguai e Chile, principalmente o caso do Uruguai. E no caso do Uruguai é interessante, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, como eu trabalho muito mais numa perspectiva que eu acho que não é só minha, né? Não foi uma coisa que eu iniciei, mas que tem sido muito usado, o caso do Uruguai, para a gente pensar o futebol mais como um espaço de resistência, né? Para a gente quebrar muito aquela ideia do futebol manipulado, que eu acho que para a gente começar aqui é muito importante a gente pensar isso. Muitos de vocês, eu sempre falo isso também em sala de aula, ou quando eu estou conversando, um momento muito interessante para a gente pensar futebol são as Copas do Mundo, né? De 4 em 4 anos a gente tem essa experiência, uma experiência que pra gente muitas vezes é nova, a questão do nacionalismo, nós brasileiros, né? Que a gente ali se encontra como brasileiros, a gente cria uma identidade naquele espaço do futebol, mas eu acho que também é interessante para a gente pensar outras formas de experiências que a gente tem em relação com esse esporte, principalmente em relação com a seleção nacional, que é o meu principal objeto de estudo, né? As seleções. Por exemplo, de 4 em 4 anos, e aí espero que vocês fiquem com isso na cabeça até o ano que vem, vocês vão ver como os meios de comunicação começam a trabalhar algumas questões que não são comuns em relação ao futebol. Como, por exemplo, a relação entre o futebol e regimes autoritários, ou a relação entre jogadores de futebol e política, coisas que a gente não vê no nosso cotidiano quando a gente abre um jornal esportivo, né? Dificilmente você vê ali, por exemplo, uma parte do jornal esportivo criticando um posicionamento ou exigindo, o que é muito comum também, algum tipo de posicionamento de jogadores quando relacionados ao clube. Mas quando a gente vê em relação à seleção,
Isso aparece muito forte. E isso aparece muito, como eu falei para vocês, de 4 em 4 anos, quando vai discutindo-se muita memória dessas últimas dessas Copas anteriores, né? No caso do Brasil, sempre a gente traz a questão das vitórias anteriores também. Tivemos algumas vitórias em períodos de ditadura, alguns momentos importantes do nosso futebol, né? Se foi só uma Copa que a gente ganhou efetivamente em ditadura, mas a gente tem momentos importantes ali que a gente pode pensar e conversar até um pouco aqui. Então, eu acho que é importante, primeiro ponto que como historiadora, quem trabalha com cultura popular, digamos assim, o futebol se encaixa como um elemento, né, de cultura popular, e a gente pode pensar também em música, cinema e outras esferas, é que a gente tem que entender que a gente não tem, quer dizer, nenhum historiador tem, mas nós, mais do que todos os outros, o monopólio do assunto e da memória sobre esse assunto, né? Eu tenho uma coisa comum na minha vida, ver pessoas discordando ou colocando coisas muito diferentes do meu trabalho, da minha pesquisa, em jornais. São meios de comunicação que têm muito mais acesso a todos do que eu vou ter, né? Mas eu não vejo isso como um conflito, digamos, né? É isso, é um tema que ele, na verdade, pertence a todos e são diferentes formas. Eu acho que muito mais rico é a gente se perguntar o porquê esses meios de comunicação ou porquê esses outros pesquisadores, atores, veem as coisas dessa forma, e nós na academia temos uma visão um pouco diferente, né? Essas construções. Isso eu acho que é uma coisa que é importante para a gente poder pensar. Outra que eu acho que os estudos mais recentes sobre esporte, de uma forma geral, e não só sobre o futebol, principalmente a partir da década de 80, 90, no Brasil e no mundo, de uma forma geral, já rompem com aquele estereótipo do ópio do povo, né? De que o futebol, principalmente no nosso caso, eu vou aqui fazer várias referências ao esporte, mas pra gente, a gente trabalha mais o futebol, e até porque é o meu objeto. A ideia de que são todos manipulados, de que as pessoas vão para os estádios e se o time ganha e o governo é favorecido, tudo isso já é muito criticável e, na verdade, a gente já nem parte muito desse princípio, né? Nem mesmo para a gente criticar isso. A gente já entende que é muito complicado a gente pensar isso. Tem um exercício interessante para a gente pensar, que seria, às vezes, em que o Brasil foi campeão do mundo em democracia recentemente, né? E se a gente parar para pensar as eleições para presidente, né? Quem foi reeleito, quem conseguiu reeleger seu candidato, tudo isso. A gente teve o caso de 94, que ali tudo bem, né? Até porque Fernando Henrique acaba vencendo a eleição naquele espírito, digamos, ufanista, né, do plano real e tudo isso. Mas em 98 o Brasil, a minha plateia aqui é muito nova, vocês provavelmente não vão lembrar, mas 98 foi um grande trauma, né? 98 é o jogo que a gente perde para a França, por mais que seja na França, né, mas o que o Ronaldo Fenômeno passa mal e que fica aquela discussão se ele entra ou se ele não entra em campo, e ele acaba entrando e tem uma atuação que ninguém reconhece, porque era uma seleção que vinha jogando muito bem naquela Copa. E em 98, Fernando Henrique é reeleito em primeiro turno, né? Se a gente for pensar para 2002 aí o Brasil conquista o pentacampeonato. Em 2002, Fernando Henrique não faz o seu sucessor. É quando a gente tem a vitória, a primeira vitória, né, de eleições do Lula. E daí para frente a gente sabe que nós não ganhamos mais nenhuma Copa, e daí para frente o Lula foi reeleito, conseguiu colocar a sua candidata Dilma, que também foi reeleita. Então essa associação entre, que eu lembro que era muito comum em 98, eu lembro eu no colégio, de professores, de colegas falando, a gente tem que torcer contra o Brasil, porque se o Brasil vencer, a gente está dando corda, a gente está dando justificativa para esse modelo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, né? E aquilo ali é uma coisa que se mantém. É muito interessante a gente pensar, porque eu comentei aqui que desde a década de 80, 90, os estudos mostram que essa relação não existe de fato, mas ela permanece nesse imaginário popular, essa coisa de que se o Corinthians vence o campeonato, que é um time mais popular, então a gente vai ter menos movimentação política, digamos, na sociedade. Eu lembro disso nas jornadas de junho de 2013, né, muitas pessoas falando, agora com certeza um time popular vai vencer o campeonato, que é para calar as pessoas, né? Esse tipo de coisa ainda permanece muito. E eu acho que é muito interessante para a gente pensar, inclusive, isso como objeto de estudo, né? De como a nossa sociedade ela tem uma certa blindagem nessas relações de temas de futebol e de esporte, né? E aí eu acho que para a gente trabalhar alguns casos que, digamos, seriam casos mais que se destacam mais, esses usos, né, que a gente for pensar assim, os usos políticos do esporte, eles ajudam a gente a perceber as outras leituras que a gente pode fazer
do esporte e também, que eu acho que é um ponto fundamental, a gente pensar não só no futebol, mas nas pessoas que fazem o futebol, né? O futebol, como tudo na sociedade, ele é construído por pessoas, por seres humanos. E a gente esquece muitas vezes isso, essa esfera do humano, e muitas vezes como historiador, inclusive, a gente esquece essa esfera do pessoal, do subjetivo. E quando a gente fala em futebol, a gente está pensando também aqui em carreiras de jogadores, né, em projetos pessoais de vida, jogadores, técnicos, até os jornalistas, o próprio torcedor, que tem aquele sonho de ver a sua seleção. Para vocês, talvez seja uma forma interessante de vocês pensarem o que foi para a gente em 2014. Né? Que muitas pessoas se viram naquele conflito com toda a forma que a Copa foi organizada, com toda a questão que a gente vê hoje, inclusive, né, de denúncias de corrupção, e aí a construção dos estádios, e depois também, consequentemente, com o Rio 2016. A cidade do Rio de Janeiro tornou muito simbólica nesse meio, mas muitas pessoas naquele conflito de isso significa, então, que eu não vou torcer, que eu não vou participar da festa. E muitas pessoas que foram e participaram foram cobradas, né? Ah, mas você, que é uma pessoa que tanto critica, por exemplo, a FIFA e a CBF, você foi ao estádio, você comemorou a vitória, você saiu nas ruas. Então, acho que a gente precisa colocar isso também, né, em questão. Primeiro de tudo, nesse sentido, eu acho que é importante a gente lembrar que o esporte, né, o campo do esporte e o campo do futebol, ele também é um campo muito autônomo, inclusive da cultura popular, quando a gente estuda a cultura popular, né? Existem leituras que vão pensar essas experiências, por exemplo, o samba, como se o samba fosse simples resultados, o resultado histórico, de acontecimentos históricos, né? Ou, por exemplo, da República Brasileira, do fim da monarquia. E a gente tem que lembrar que essas culturas populares, elas também têm uma certa autonomia. Elas não são simplesmente consequência de um contexto maior. Elas fazem parte, elas precisam ser pensadas junto com eles, mas também dentro desse sentido de autonomia. Por que eu digo isso? Eu acho que isso ajuda a gente a perceber alguns elementos, quando a gente fala de futebol, que muitas vezes se questionam também. Por exemplo, torcedores que, no caso da Argentina, estavam presos durante a Copa, né? Presos, na verdade, desaparecidos, que era a categoria que se usava na Argentina, mas que torciam pela seleção. Né? E algumas pessoas muito por fora falam, mas como é que pode a pessoa que está sendo torturada de uma forma tão bárbara e tudo isso ela ainda torce para a seleção? E isso tem muito a ver com essa questão da cultura do futebol, né? Do que o futebol significa para aquelas pessoas. Na verdade, não é que ela não levasse em consideração o que estava acontecendo, mas é um sentimento, é uma forma, inclusive, de você se sentir, digamos, parte ainda da sua humanidade. Né, de você lembrar daquilo que você é como pessoa. Então, isso eu acho que é um ponto importante para a gente poder pensar. Para organizar aqui um pouco o pensamento, eu vou explicar para vocês o que é esse trabalho, para a gente, a partir dele, conseguir pensar outras, como eu falei para vocês, algumas outras experiências também no Cone Sul. Né? Em 1970, foi realizado no México uma Copa do Mundo, que vocês devem conhecer bem a história, né? O Brasil é tricampeão, quando a gente consegue, de fato, a Taça Jules Rimet, que ela foi o primeiro troféu das Copas do Mundo, e dizia-se que o primeiro tricampeão levaria ela de vez para casa. E é interessante porque, naquele momento ali, a final entre o Brasil e a Itália, os dois poderiam conseguir levar de vez essa Copa para casa, né? Esse troféu, e o Brasil leva. Isso tem um peso muito simbólico, de uma forma geral, inclusive porque o Brasil vinha ali de alguns anos, uns 10, 15 anos, de ascensão total no futebol mundial. Isso a gente também precisa lembrar. Né? O Brasil venceu a Copa de 58, depois a Copa de 1962, ou seja, 2 Copas seguidas, perde 66 de uma forma que é considerada, até hoje, a gente vê muitas discussões sobre se foi uma forma humilhante, se foi erro de estratégia, muito se discute, e depois vence de novo, ou seja, a hegemonia do Brasil nas Copas do Mundo, ela é uma coisa de destaque. E é um momento, 58 ali, que é a primeira Copa, né? Que é o momento que o Brasil também está se mostrando para o mundo. A própria Copa de 1950, ela tem isso muito forte. Né? É um momento pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, uma reorganização do espaço político, do tabuleiro político mundial. O Brasil com chances, por exemplo, ali ainda na fundação da ONU, em 1945, e depois, em 1948, algumas organizações. O Brasil com grandes chances de ter um cargo fixo no Conselho de Segurança da ONU, né? Foi pensado isso. Então, o
Brasil vendo oportunidades de aparecer para o mundo, principalmente um Brasil que vinha o quê? Ali pós-Estado Novo, né, com a caída do Getúlio Vargas em 1945. Então, também é um país, digamos, que derrota o seu autoritarismo, né, toda a multiplicidade de partidos políticos que temos nesse período. E o Brasil, a Copa de 1950, ela precisa ser vista nesse contexto também. É uma oportunidade do Brasil se mostrar para o mundo, né? Do Brasil mostrar a capacidade de organização. A gente aqui em 2014, eu lembro que ficava todo mundo falando, o Maracanã não vai ficar pronto a tempo, não vai dar tempo. As obras do Maracanã, originais, digamos assim, começaram em 1948, né? E estava lá em 1950 o estádio. É interessante porque se a gente pega... Como é aquela grande questão, né? Se as pessoas estudassem história, digamos, que é uma coisa que o historiador muito egocêntrico adora falar, né? Mas um pouco isso, se a gente pega casos das outras Copas, como se repetem diversas questões ao longo dos anos, né? Esse é um caso, esses estádios que ficam para cima da hora, né? E como o Maracanã ali, ele é criado, e é uma coisa muito interessante, não sei se vocês frequentam ali a região onde tem o Maracanã, né, da Tijuca, Praça da Bandeira, que é uma região tradicionalmente marcada por grandes enchentes, inundações, né? E naquele momento, uma das justificativas que se falava em fazer o Maracanã ali era para aproveitar e fazer as obras de enchente, para evitar... e aquilo é muito interessante a gente pensar isso, saía no jornal no final da década de 1940. A gente está aqui, né, quase terminando a década de 2010, as enchentes continuam, ou seja, como esses problemas também, como a gente consegue pensar toda a estrutura urbana do Rio de Janeiro também, se a gente começar a pegar essas construções esportivas, né, e sociais, de uma forma geral. Mas a Copa de 50 acaba sendo aquela grande decepção, né? E que mas, ao mesmo tempo, tem alguns autores... Isso é muito interessante. Mário Filho é um deles que depois, quando ele vai fazer uma leitura sobre a Copa de 50, ele vai falar da questão, né, do complexo de vira-lata, que quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar, que é aquela ideia do brasileiro, né, sempre se diminuir. Isso se expande, inclusive, do futebol, né? Aquela ideia de que o Brasil chegou na hora e o Brasil se sentiu inferior, ou como o nome diz, né, um complexo de vira-lata, ou seja, de que o Brasil não está entre a elite, digamos assim. E como alguns vão discutir que, na verdade, 1950 é um momento que, de fato, a gente faz aquela, digamos, a gente consolida a ideia entre futebol e nacionalidade. Que é na derrota de 50, que é no choro da torcida, que é na dor daquela derrota, que, de fato, se identifica aquela questão nacional naquele esporte, né? Que o futebol passa a ser, de fato, aquela coisa, a identidade mesmo, né? A nação brasileira em chuteiras. E a partir dali vira uma questão de honra vencer essa Copa. Provavelmente não mais vai ser em casa, a primeira Copa, né? Até porque naquele contexto não se esperava uma nova Copa do Mundo no Brasil tão cedo, e realmente ela só foi acontecer depois em 2014. Mas a própria CBD, que naquele momento a gente ainda não tinha CBF, tá? A gente tinha CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, eram todos os esportes juntos, e o futebol era, né, como pode se imaginar, o principal desses esportes. E a CBD ali começa a pensar maneiras, tipo, a gente precisa dessa Copa. É nesse contexto, tá, que depois da segunda metade da década de 50, agora me fugiu um pouco a memória, se é 56 ou 58, que o João Avelange assume a presidência da CBD. Tá, o João Avelange já devem ter ouvido falar, né? Um grande nome, um grande empresário, né? Do nome do futebol mundial, dos esportes mundiais, né? Porque ele também teve muito tempo vinculado ao COI, ao Comitê Olímpico Internacional, à questão das Olimpíadas. E que foi o grande nome, digamos, da FIFA ao longo do século XX. Né? O brasileiro João Avelange. O João Avelange assume a CBD e aí ele vai conseguir, como presidente da CBD, durante a presidência dele, o tricampeonato. Tá? Ele é presidente até 75, quando em 74 ele vai para a FIFA, em 75 ele acaba deixando a CBD. Ele se torna presidente da FIFA em 74. Isso é importante para a gente poder pensar como o Avelange ele leva todo um projeto, digamos, empresarial. Ele era um homem dos esportes, mas dos esportes aquáticos. Ele foi jogador de polo aquático, de natação, representou o Brasil em 2 Olimpíadas, se eu não me engano, é 36... E agora me fugiu a outra, eu sei que é posterior, né? 40 e alguma coisa. Mas ele representa o Brasil sempre nos esportes aquáticos. E ele acaba assumindo a CBD nesse momento. E é ele que vai fazer, digamos, uma revolução
dentro da CBD em relação ao futebol também, né? Ele vai colocar, por exemplo, isso aí eu cito as palavras dele, que ele fala que ele começou a colocar, mexer na alimentação dos jogadores, mexer, por exemplo, na parte psicológica, colocar psicólogos, colocar uma coisa que ele se vangloriava muito, que ele foi olhar, por exemplo, dentistas, porque ele diz, eram jogadores que vinham muitas vezes de regiões muito pobres, não tinham formação e tudo isso. Então ele vai transformar a CBD numa questão empresarial. E funcionou, né? O João Avelange é um homem extremamente complicado de se trabalhar, né? É uma figura que a gente tem que pensar muito quando a gente trabalha e critica, inclusive pelo final de vida dele, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas com muitas acusações de envolvimento em corrupção e tudo isso. Mas o fato é que ele leva um modelo que conseguiu ser vitorioso na CBD e posteriormente na FIFA também, né? Ele que vai transformar a FIFA na mega empresa que a FIFA é nos dias de hoje, né? Ele consegue transformar o mundo esportivo internacional. Mas voltando então, a gente tem em 70 uma Copa no Brasil, uma Copa, como eu disse para vocês, pós uma derrota em 66, que para aquela 66 é a primeira Copa em ditadura. E é uma Copa que foi extremamente complicada essa derrota para a ditadura, né? Porque o que a ditadura vê é mais ou menos, olha, vocês ganharam para todo mundo e quando chegar na nossa vez, né? Tipo, a gente também quer. Inclusive, o Congresso Nacional, ainda funcionando ali, né, como a gente sabe, durante a ditadura, ele vai fazer uma CPI, né, vai propor uma CPI para entender o que aconteceu em 66. Então, a Copa de 70 ela é uma Copa com muitas pressões em cima da CBD e a gente vai ter ali toda uma discussão do que deu errado em 66 e o João Avelange vai jogar as fichas dele, né, digamos, numa coisa muito inovadora que depois aí cabe a cada um, por interpretação, considerar se deu ou não certo. Que ele vai chamar como técnico da seleção em 1969 para assumir o jornalista, também técnico e também ex-jogador de futebol, João Saldanha, né? Muito relacionado, apesar de gaúcho, um homem muito relacionado ao Botafogo, né? João Saldanha veio para o Rio de Janeiro ainda jovem e acabou fazendo toda a ligação dele, digamos, mais esportiva com o Botafogo. Foi onde ele foi jogador, onde ele foi técnico e depois ele se torna um jornalista esportivo. Ele foi um dos que primeiro fez a ideia de mesa redonda que a gente vê hoje, tanto na televisão, né? Com debates de futebol. Ele era muito querido pela torcida, né, principalmente porque ele tinha uma língua muito afiada, ele atacava muito a seleção, né, a CBD, e aí o João Avelange vai e fala, bom, então vamos chamá-lo para ser o técnico. Que é uma questão que eu me coloco no meu trabalho, que eu acho muito interessante a gente pensar exatamente o que leva você a chamar o João Saldanha, né? Quando eu tive acesso aos documentos do SNI, em Brasília, em 2012, que é muito interessante porque esses documentos eles foram deixados um tempo antes de serem expostos. Eles anunciaram que estavam toda a documentação lá e quem tivesse com seu nome aparecendo, alguma coisa, poderia bloqueá-lo, né? E ninguém bloqueou. Então, quando você coloca o nome das pessoas, está no Arquivo Nacional de Brasília. Tem muitos e muitos documentos. Os do João Saldanha, eles estão, inclusive, no período anterior da criação do SNI. Tem documentos do João Saldanha da década de 1940. Porque ele foi membro do Partido Comunista, ele teve um tempo na clandestinidade. E o interessante é que nessa documentação aparece tudo isso. Enfim, os documentos do João Saldanha, eles são muito interessantes porque eles mostram como, na verdade, ele era muito mapeado pelo Estado, tá? Não só pela ditadura, mas, por exemplo, já pelo Estado Novo. No período democrático, quando o Partido Comunista está na ilegalidade, e o João Saldanha acreditava que ele estava ali na clandestinidade, que ninguém sabia onde ele estava, e tudo isso estava sendo mapeado. Então, é uma pergunta que eu me coloco muito, e que eu, até hoje, como pesquisadora, não consigo, de fato, responder, que é por que o João Avelange realmente chama o João Saldanha, tá? Eu digo isso porque vocês que acompanham, se gostam de futebol, devem ver. E, de novo, eu coloco para vocês essa experiência de vocês acompanharem no ano que vem. Todo ano de Copa vem a questão de quem demitiu o João Saldanha. Esse ano, na verdade, tem sido muito discutido, porque é o centenário do João Saldanha, né? Então, muitas pessoas colocam em questão. Eu vou deixar isso um pouquinho para depois, para a gente discutir um pouco, ou até talvez para as perguntas, se não der tempo. Porque o João Saldanha, na verdade, ele toma muito tempo, eu acho, do debate aqui. Então, você vai virar uma palestra sobre, uma conversa sobre o João Saldanha. Mas voltando um pouco. Então, a gente aí já percebe, por exemplo, como esse espaço do futebol, ele acaba sendo, para a ditadura,
um espaço muito interessante para ela se colocar o quê? Em diálogo com a sociedade. Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? A própria preocupação, o João Avelange, lembrando que é um civil, tá? Então a CBD, que é responsável pelos esportes no Brasil, ela está na mão de quem? De um civil. Mas como a ditadura vai ter ali uma preocupação, mantém o João Avelange no cargo, como a ditadura vai estar o tempo inteiro ali meio que controlando. E começa a se falar, por exemplo, em crise na seleção brasileira. Os termos são muito parecidos com o que a gente ouve hoje em dia também, né? E é uma coisa interessante também, como vem aquela ideia, aquela perspectiva de que a seleção vai como desacreditada para a Copa de 70. Não sei se vocês já leram alguns documentos de época ou tiveram algum contato, mas quando a gente ouve falar da década de 70, da Copa de 70 hoje, pelo contrário, né? A gente sempre fala aquela seleção que brilhava, as feras do Saldanha, ou seja, todo um resgate de memória, como se aquela seleção tivesse ido para aquela Copa com toda a certeza de que ela iria ganhar. E como se todo mundo, né? Tanto os meios de comunicação do exterior, como os nacionais, como se as outras seleções, todo mundo tivesse o Brasil como uma grande ameaça, digamos assim. E se a gente acompanha, é muito interessante a gente ver como ao contrário, ela vai cheia de críticas. Inclusive tem jornais, a Placar é do mesmo ano, né? Isso é muito interessante. A revista Placar, ela surge em março de 1970, em plena crise de demissão do João Saldanha. Então, a Placar, ela vai colocar o tempo inteiro, por exemplo, vai apontar os problemas da seleção e vai ficar comparando a seleção com outras seleções, de como o Brasil não é o futebol, digamos, novo, né? Como o futebol do Brasil ainda é atrasado, como é sempre comparado às seleções europeias. Então, isso é muito interessante para a gente poder pensar um pouco também essa construção de memória que a gente tem dessa seleção, né? Ela não é uma unanimidade antes da Copa, ela é uma unanimidade que se constrói posteriormente. Inclusive, o próprio João Saldanha é digamos, uma unanimidade de determinados grupos de esquerda, principalmente, que também é posterior. O fato é que o Brasil vai para a Copa já com o Zagallo como técnico, né? Que eu não sei também se vocês lembram disso, vocês são muito novos, mas até as últimas participações do Zagallo em Copa se falava isso, né? Que o Zagallo e o Parreira estão em todas as Copas, estão sempre com a seleção, né? O Parreira é um caso que eu acho muito interessante também da gente pensar, porque o Parreira, e muitos de vocês talvez não relacionem isso, ele é um militar de carreira. É interessante, até teve alguém aqui que levantou a sobrancelha, porque a gente não vê o Parreira vestido como militar, a gente só vê o Parreira com aquela roupa de educação física clássica, né? Mas ele era um militar, inclusive um militar que foi enviado pelo Exército para fazer treinamento de educação física. A gente precisa lembrar disso também, é um ponto muito interessante. Quando a gente tem uma certa construção, né, histórica de memória da redemocratização, de grande crítica à entidade das Forças Armadas, de uma forma geral, que a gente acaba não pensando em alguns outros aspectos. O esporte no Brasil, ele em grande parte a educação física, principalmente, ela sempre se desenvolveu muito atrelada à questão militar, né? O desenvolvimento de técnicas, o método Cooper, não sei se vocês já ouviram falar do método Cooper, que é um método internacional, que uma vez eu vi até um documentário que é muito interessante num canal a cabo sobre o método Cooper. Ele mostrava o Cooper, né, o método que ele fazia de treinamento, e é o método que foi colocado em prática principalmente com a seleção de 70. O Cooper estoura para o mundo, né, ele tipo assim, olha, o método funciona com a seleção de 1970, que foram o quê? Foram os militares da seleção, que era o corpo técnico, né? Esses militares conhecem isso porque era a última novidade em termos de preparo físico e falam, olha, isso vai funcionar, principalmente na nossa questão, qual era o problema de 1970? A altitude do México. Né? O Brasil vai se preparar muito bem tecnicamente, vai antes, vai subindo aos poucos, né? Digamos assim, em termos de altitude. Toda uma preparação ali que tem a ver com essas escolas de educação física do Exército. Tá? Isso é um ponto que é interessante para a gente poder pensar, inclusive, que muita gente fala... O corpo técnico da seleção de 70 era formado por militares, e isso prova como os militares estavam interferindo diretamente no jogo, a militarização da seleção, né? A meu ver, a gente não pode considerar isso uma militarização por isso, porque, na verdade, eles eram os melhores, eles eram os especialistas, os melhores na área em termos de educação física daquele momento. A gente vai ver, de fato, uma militarização a partir de 75, com a saída do Avelange, porque em 74 o Zagallo é demitido, né? E depois a gente vai ter ainda o Avelange saindo também. E aí, de ponta a ponta, tanto a CBD
como técnico e corpo técnico, tudo vai ser militar. Aí, de fato, a gente tem militares ocupando todos os cargos. Mas antes, a gente lembra, inclusive porque a comissão técnica que vai para 70 é a comissão técnica do João Saldanha ainda. Né, que era, como eu falei para vocês, um nome conhecido dentro da ideia do Partido Comunista. Então, é interessante para a gente poder pensar um pouco isso também, como não é tão simples, né? A gente pegar e mapear essas pessoas e a gente se perguntar o que elas estão fazendo ali e que sentido elas têm ali. Tá? O fato que o Brasil não joga em casa, né? Então, os usos da Copa são muito interessantes quando a gente pensa a partir do governo. Por exemplo, muitas reportagens e propagandas da época do governo eram como em relação à transmissão dos jogos. Né? Não se consegue a tempo a transmissão em cores. Isso também é uma marca desses eventos esportivos. Nem o Brasil de 70, nem a Argentina em 78, nem o Uruguai em 80, que a gente vai falar aqui rapidinho do Uruguai de 80 também. Nenhum desses 3 grandes eventos, todos eles são difundidos como o momento que a televisão a cores chega nos seus respectivos países e nenhum deles consegue transmitir de uma forma massiva a cores. Continua sendo uma coisa exclusiva de certos grupos de elite. Mas o governo vai usar, por exemplo, questões do tipo, com um milagre econômico, né? Lembrando que a gente está falando de 1970, o governo vai começar a fazer propagandas assim, olha, o bom momento econômico, a expansão dos meios de comunicação e principalmente da televisão, o governo te permite que você tenha um aparelho em casa para ver os jogos. E tem propagandas muito interessantes do tipo, você não precisa ir ao México, o México vem até você, o governo traz o México até você. Eu lembro de uma, agora eu não vou lembrar exatamente qual era, que foi na revista Veja, da época, que era muito interessante porque eles falavam, você não guarde o seu dinheiro para férias em lugares mais interessantes, para os lugares dos seus sonhos, não desperdice no México, o governo traz a Copa até você, do tipo, daquela coisa, né, vou gastar todo o meu dinheiro, meu sonho de ver o Brasil jogando em campo. Não, você agora pode ver isso ao vivo, porque o governo te permite isso. Tem uma coisa muito simbólica também, que é no momento em que o Brasil ganha a Copa, né, e que aí, para a gente poder ver como esses meios de comunicação também, eles têm um papel importante para a gente pensar a ligação, a construção de uma ideia de povo e governo. A Veja vai fazer uma grande reportagem no Palácio da Alvorada, porque o Médici abre os portões para a população entrar. E aquilo fica como uma coisa extremamente, né, popular. Olha, esse presidente que todo mundo fala que é autoritário, que as pessoas falam que isso aqui é uma ditadura, mas na hora de comemorar com o povo, ele abre as portas do palácio e aí tem uma frase muito interessante do jornalista que fala, eu escutei o segurança falando, presidente, o senhor não acha melhor nós fecharmos a porta porque é perigoso? Ele fala, perigoso? Deixa o povo entrar. Aqui é o nosso lugar com o povo, né? Então, como isso cria uma certa identidade também, além daquilo do clássico que a gente conhece do Médici recebendo jogadores, né? E tudo isso. Esses pontos, em momento algum, eu questiono que eles aconteçam, tá? É óbvio que a gente vai ter aí um uso por parte da ditadura, né? O que não justifica, como eu falei para vocês no início, que a gente possa falar que o esporte é isso, é o ópio do povo e é só essa questão. E aí eu entro um pouco no caso da Argentina, que eu acho que ele é mais simbólico para a gente pensar essas outras formas, essas outras leituras que a gente tem dessas Copas, né? A Copa de 1978, e aí eu vou fazendo a comparação que é o que eu faço no meu trabalho, ela vai ser um pouco diferente do Brasil, principalmente por quê? Porque a Argentina é o país sede. Tá? E ser o país sede faz toda a diferença. A gente foi país sede recentemente, a gente sabe o peso que isso tem, né? Porque aí a Argentina já tem uma vantagem a favor dela, que é a organização. Claro que vencer a Copa é fundamental, mas vencer a Copa, por mais que também, aqui a gente pode entrar isso no debate no final, se houve ou não compra dessa Copa, se a Argentina manipulou ou não no 6-0 contra o Peru e tudo isso, mas mesmo assim, quando a gente entra num ambiente do futebol e se a gente, né, conhece um pouco do mundo esportivo, a gente sabe que não dá para você comprar uma Copa dessa forma. Né? Porque é isso quem falou de uma forma muito interessante para mim foi o jornalista Juca Kfouri, quando eu entrevistei, que ele disse para mim, na final da Copa de 78, nos primeiros 5 minutos de jogo, a Holanda joga uma bola na trave. Se aquela bola entra, acabou. A Argentina perde a Copa. E aí, como é que fica, né? Ou seja, tem um limite que você tem ali, que é o futebol, né? Que é próprio do futebol. Mas é interessante porque, então, a Argentina vai estar muito preocupada com isso. Ela precisa, aquilo que a gente falou um pouco do Brasil em 50, né? A forma de mostrar o país internacionalmente, é um espaço de propaganda nacional. E a Argentina, ela quer, principalmente, o quê? Responder a acusações que ela sofre de violação de direitos humanos.
E aí a gente já tem um primeiro ponto que eu acho que é legal a gente destacar. Tanto as pessoas falam de manipulação na Copa de 78, de como a Argentina consegue um consenso, né? Porque as imagens mostram a torcida enlouquecida. No dia seguinte, os estudantes secundaristas lotam a Praça de Maio para agradecer ao presidente, né? E dar apoio ao presidente pela vitória. Mas é o primeiro momento, é um momento em que a Argentina aparece na agenda internacional como um problema de direitos humanos. Tá? A Copa de 78 ela vai ter um papel fundamental nisso. Vários lugares do mundo, principalmente a partir da França, vão começar a fazer denúncias contra a violação de direitos humanos que ocorrem dentro da Argentina pela questão do evento. Coisas do tipo, a Copa dentro dos campos de concentração, que aí nesse momento eles usam muito o termo campos de concentração, pensando ainda, né, na experiência da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, do nazismo. Então, eles vão começar a criar atividades contra a Copa. São criados comitês de boicote à Copa do Mundo, né? A maioria deles vão ter sede na França, mas vão ter sede em vários países europeus, mostrando e juntando denúncias. A gente já tem aí um grupo de exilados que está lá fora, então vai se somar a diversas denúncias, né? E colocando que a Argentina no meio do centro, né? do internacional. O que é interessante porque a Argentina até então ela não era tão debatida. O principal país que aparecia nessas denúncias dessa esquerda, digamos, internacional, era o Chile. Né? O golpe de 73 no Chile ele vai ser muito simbólico, primeiro porque ele derruba uma experiência socialista democrática. Então, para as esquerdas, pensem nas esquerdas europeias, que estão vendo as experiências do leste europeu, que é extremamente autoritário em termos de socialismo e comunismo e todas essas experiências. Então, ver o Chile para eles, o Chile é aquele lugar que eles falam, olha, tá vendo como isso é possível, como a gente consegue fazer isso dar certo. Né? Então, os exilados chilenos, a solidariedade em relação ao Chile, ela vai ser muito forte a partir de 73, a partir do golpe. Né? E a Argentina ainda é muito associada ao quê? Grande parte das pessoas que vão embora da Argentina, os exilados, fugindo, que já começam a sair em 73 e não só em 76, que é o ano do golpe, essas pessoas estão muito relacionadas a guerrilhas peronistas. E o peronismo internacionalmente é visto como o quê? Como fascismo. Então, para a esquerda europeia, principalmente, seria fascistas chegando, exilados, e nós estamos dando apoio para esses fascistas. Então, eles vão demorar muito tempo para conseguir uma rede de solidariedade internacional, de apoio, para escutar essas denúncias. E a Copa de 78 vai ser um ponto fundamental nisso. Inclusive porque ela se torna um momento em que as pessoas falam, tá, então os jornalistas que forem, procurem saber o que está acontecendo. Né? Procurem perguntar para as pessoas na rua. E a ditadura vai jogar muito com isso. Ela vai jogar, na verdade, contra isso. Né? A ditadura vai... Primeiro que ela vai falar que existe uma campanha contra a Argentina. Tá? Então ela vai criar uma campanha contra a Argentina. É meio complicado, mas é oficial. Assim, eles criam isso nos jornais. Eles dão ideias, por exemplo, tem uma que eu acho que é fantástica. Isso você vê nas revistas que saíam em circulação da época, revistas de grande circulação. Pegue um endereço qualquer em um país qualquer da Europa e mande uma carta contando como a sua vida é ótima na Argentina. Tipo, imagine. Ou pegue o telefone e diz que um número qualquer e fale para as pessoas que está tudo ótimo na Argentina, que tudo isso é mentira do terrorismo internacional, da subversão internacional. Né? As revistas saíam com cartões postais para você mandar para um endereço qualquer no exterior, mostrando como a Argentina era linda e como a Argentina vivia em paz. Né? Eles vão fazer uma campanha muito forte tentando responder essas acusações. A FIFA decide, né, que a Copa vai ser na Argentina e é interessante a gente pensar a primeira Copa do João Avelange. Então ele precisa que essa Copa seja um sucesso. Então a gente tem aí uma conjuntura também muito favorável para a ditadura. Né? O João Avelange, imagine a polêmica que seria ele entrando ali, afirmando que essa Copa não vai ser mais realizada por direitos humanos e tudo isso. Porque tem um ponto que eu acho fundamental, que a gente pensa poucas vezes, em relação a essas ditaduras, é que essas ditaduras são reconhecidas internacionalmente. O governo da Argentina ele é reconhecido na ONU como governo legítimo. Né? Então é muito complicado. O governo francês, por exemplo, vendia muitas armas para o governo argentino, tinha várias questões comerciais, tanto que ele não se pronuncia. A questão é que a Argentina o governo argentino começa a falar, então venham para conhecer a verdade sobre o país, faz toda uma campanha em que no primeiro momento ela acaba sendo realmente vitoriosa. Tá? No primeiro momento, para o governo argentino,
aquela experiência da Copa, muitos jornalistas vão voltar falando que realmente o país vive uma paz, que não viu nada nas ruas, que as pessoas eram tranquilas, que as pessoas se sentiam seguras nas ruas, né, que não existia violência, que não existia repressão, porque você não vê no dia a dia, né, essa repressão. Até porque a repressão na Argentina ela era muito marcada por uma certa informalidade de grupos de patota que se vestiam de civis e sequestravam as pessoas no meio da rua. Então você não tem um tanque no meio da rua, né? Tudo isso, lembrando de novo, se a gente for comparar com as experiências europeias socialistas, são muito mais marcadas por uma representação de forças armadas, né, nas ruas. Então, num primeiro momento, isso é muito positivo para o governo argentino. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar aí o que isso vai significar depois, consequências. Por exemplo, é o primeiro momento em que as Mães da Praça de Maio, que já estão ali, não sei se vocês conhecem as Mães da Praça de Maio. As Mães da Praça de Maio seriam um grupo, uma organização hoje, né, de direitos humanos, que na Argentina vão ser as primeiras, de fato, a se organizarem contra a ditadura, né, da sociedade civil. Não, por exemplo, grupos já que existiam antes de advogados ou de denúncias de direitos humanos. Elas acabaram se tornando um grande símbolo de luta de direitos humanos da ditadura. Eram mulheres, em sua maioria, aquela típica imagem das donas de casa, né, da década de 60 e 70, que não trabalhavam, que viviam para cuidar dos filhos e do lar, quase belas recatadas e do lar, né, se a gente for usar um termo mais atual. E elas, de repente, seus filhos começam a desaparecer. Porque a ditadura argentina tem isso de uma característica muito forte dela, que é o desaparecido político. A gente aqui no Brasil ouve falar muito em tortura, em exilado, mas a gente pega os números de desaparecidos oficial do Brasil, ele é muito baixo comparado com o da Argentina, porque não foi uma política de Estado. Na Argentina era um plano sistemático de desaparecimento de pessoas. As organizações de direitos humanos, no primeiro momento, pós-ditadura, na década de 80, vai falar entre 20 e 30 mil desaparecidos, uma população de 25 milhões. Antes de falecer, o primeiro presidente da ditadura, o Jorge Rafael Videla, que foi o presidente durante a Copa, inclusive, ele reconheceu entre 7 e 8 mil desaparecidos, que continua sendo um número altíssimo, né? Que o plano era esse, era você pegar aquelas pessoas consideradas subversivas ou de oposição e desaparecia. Tá? E a figura jurídica do desaparecido ela é muito complicada, porque uma pessoa desaparecida, e de novo o Jorge Rafael Videla ele fala isso em entrevistas, né? Ele diz, desaparecido, ele é isso, ele é um desaparecido. Ele não é um morto, porque não tem corpo. Então, juridicamente, você não pode, por exemplo, famílias que não recebem heranças. Eu lembro de histórias, né, do período que eu tive na Argentina, de crianças no início da década de 90 que não podiam sair do país porque os pais, porque tinham nascido na ditadura, era menor de idade, não tinha autorização de um dos pais, porque era desaparecido. E a justiça considera que você tem que ter um tempo para a pessoa ser considerada de fato morta como desaparecida. Então, tem toda uma categoria jurídica por trás aí, né, que não é à toa também essa opção. Mas, no caso, essas senhoras, né, as Mães da Praça de Maio, elas vão para essa praça, que é a praça que é onde fica a Casa Rosada, que é onde fica o presidente da República na Argentina, e começam toda quinta-feira a fazer uma caminhada circular com cartazes pedindo pelos seus filhos, com fotos e com um lema muito forte, convida os levaram, convida os queremos. Né? Ou seja, de que eles não aceitam outra forma, eles querem os filhos de volta. Tá. E isso, elas depois tiveram um rompimento dentro da organização, mas uma parte dela, até hoje, toda quinta-feira, se você for na Argentina, elas estão marchando, tá? Pela questão de memória, identidade e justiça também. E elas vão continuar marchando durante a Copa. E isso é muito interessante, porque aí a gente vê os limites de poder e autoritarismo dessa ditadura. Porque a ditadura, no primeiro momento, é muito feio, né? Digamos assim, imagina, são senhoras, como eu falei para vocês, donas de casa. Imagina se a ditadura vai chegar lá batendo e prendendo todo mundo, né? Então, no primeiro momento, elas vão ser chamadas de as loucas da Praça de Maio pelo governo, né? Deixa elas lá, não tem problema nenhum. Só que com a imprensa internacional, a imprensa ouve falar dessas senhoras e vai até lá, principalmente a imprensa holandesa, né? Jogadores holandeses vão conhecê-las. Então, elas levam, é um momento que elas conseguem levar para o exterior essas denúncias que elas têm também. Tá, isso é um ponto fundamental para a gente poder pensar com a experiência da Copa. E, posteriormente, em 1979, a ditadura se sente tão segura com uma renovação de consenso, com a vitória, né, com a imagem positiva que ela gera, que ela permite que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, visite a Argentina
para fazer uma inspeção e conferir essas denúncias internacionais. Ou seja, a própria ditadura vai falar, pode vir, não tem problema nenhum. E a visita da comissão ela vai ser encabeçada, e aqui de novo é uma coisa interessante para a gente pensar, pela secretária de Direitos Humanos dos Estados Unidos. Quem de fato vai denunciar diversas vezes a Argentina na ONU por violação de direitos humanos é os Estados Unidos. Quem barrava as denúncias era a União Soviética, porque tinha várias relações comerciais. Tá? Isso é um ponto importante, porque a gente pensa normalmente, a partir da nossa experiência, né, a questão do comunismo. Na Argentina, a questão não é o comunismo. A questão é tanto que eles usam o termo subversivo o tempo inteiro, que tem muito a ver principalmente com o quê? Com o peronismo de esquerda. O Partido Comunista na Argentina, ele vai ter pessoas perseguidas, né, até porque acaba sendo em todos os setores da sociedade, desaparecidos, mas ele não é um alvo, digamos assim, ele não é o problema daquele regime. Tá? Diferente do Brasil, que até hoje a gente ouve, né, o termo insistentemente do comunismo, da ameaça comunista, do anticomunismo. Na Argentina, a questão é o subversivo. Então, ideologicamente, não existe um problema direto entre a Argentina e a União Soviética, entre a ditadura. Né? Bom, a questão é que em 1979, e aí no momento de novo que o futebol vai ser o pano de fundo, né? Que é o momento esqueci, é Mundial Juvenil, acho que é Mundial Juvenil de seleções, que é quando o Maradona explode para o mundo, ali em 1979, que a Argentina é campeã no Japão, e coincide com a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí a Argentina, inclusive, contratou uma agência de publicidade dos Estados Unidos para pensar como melhorar a nossa imagem no mundo. Né? Eles vão fazer várias campanhas, vão fazer eventos em Paris. Paris é um grande centro, né, para a ditadura argentina, porque a Embaixada de Paris se torna o centro internacional de propaganda de um dos chefes das Forças Armadas da Argentina, que é o Emílio Massera, responsável pela Escola Mecânica da Armada, que foi o maior centro clandestino de detenção da ditadura. Por ali passaram 5.000 pessoas, mais ou menos, e sobreviveram mais ou menos umas 500. Digamos, os outros são desaparecidos até hoje. Né? E o Massera era o chefe, ele era o almirante principal, né, do Exército. Da Marinha. E ele vai botar como o ponto dele no exterior a Embaixada Argentina em Paris. Então, Paris acaba se tornando uma cidade de grande propaganda da ditadura argentina, né? Inclusive algumas delas em relação ao futebol, aos eventos esportivos. Depois, quando a comissão vai, então, coincide esse momento e as pessoas relatam, isso é muito interessante, que na época várias organizações de direitos humanos, né, não só as Mães da Praça de Maio, como eu falei, mas outras que também se organizam ali, vão começar a receber denúncias para juntar essas denúncias e entregar para a comissão. E aí as pessoas contam que elas estavam nas filas, longas filas, né, para fazer as denúncias nessas organizações, e passavam pessoas de carro gritando subversivos, né? E aí eles fazem um slogan, que é um slogan extremamente cruel, mas que em termos de publicidade ele é fantástico, né? Porque as denúncias são contra violações de direitos humanos, que eu estou falando o tempo inteiro para vocês. Então eles fazem um slogan, essa empresa de publicidade, que é: nós argentinos somos direitos e humanos. E esse adesivo sai colado em vários carros naquele momento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como uma campanha contra essas denúncias, né? Finalmente, em 1980 para 81, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela faz uma denúncia formal, um relatório formal sobre a situação na Argentina. A Argentina é finalmente denunciada. E é interessante porque isso tudo vai aparecer em jornais. E esse é um ponto que eu acho muito interessante para a gente pensar, porque são listas de desaparecidos que tá em jornais, a comissão, o relatório completo da comissão está em jornais. Então, quando a gente ouve hoje em dia, né, ou principalmente no pós-ditadura, coisas como a gente não sabia, a gente não viu o que estava acontecendo, é bem complicado da gente pensar assim, né, em termos de sociedade, porque isso está nos principais jornais e nos grandes jornais. É como hoje a gente vê, por exemplo, coisas que, por mais que a gente fale de mídia, do poder da mídia, dos interesses das grandes mídias, sai muita coisa nos jornais. As pessoas continuam, né, com o discurso, digamos, para um outro lado. Mas o meu ponto principal em relação a essas duas ditaduras, e do caso da Argentina principalmente, é a gente pensar como seria, por exemplo, para a oposição a reação que eles vão ter a essas manifestações, né? Tem uma história que sempre que eu conto eu fico até emocionada, que eu acho que ela é muito importante para a gente poder pensar o que é também você viver como oposição em ditaduras em um momento como esse. Lembrando que a Copa da Argentina ela acontece em 78, mas a Argentina foi escolhida país sede em 66.
que era um período que eles viviam uma outra ditadura, tá? Com um caráter diferente dessa de 76 a 83. Mas ela foi confirmada em 74, quando João Avelange assume a presidência da FIFA, né, ele procura a Argentina para confirmar, a Argentina diz, vou fazer. Então, calhou, digamos, da ditadura ter aquela Copa. Não é uma Copa conquistada, digamos assim, né, é um evento anterior. Isso faz a gente pensar como muitas pessoas que estavam ali, elas estavam também, elas sonhavam com aquela Copa, né? É um país também que o futebol é uma grande paixão nacional, é um país que durante muito tempo se manteve, inclusive, ausente de grandes eventos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós adoramos falar que o Brasil é o único país que participou de todas as Copas. Mas, por exemplo, a Argentina não participa de algumas Copas porque ela boicota as Copas. Né, ela simplesmente não aparece. A Copa de 38, por exemplo, na Itália, ela não comparece porque ela diz que vai... Desculpa, na França. Ela não comparece porque ela diz que está boicotando... De 34, desculpa. Na Itália, ela não comparece. Na Itália, boicotando os italianos que pegaram vários jogadores argentinos pela nacionalidade. E depois ela não vem também em 1950... né, a Argentina. Então, a gente precisa questionar um pouco aí essa nossa participação tão efêmera, né, em Copas, mas também pensar que para os argentinos, eles querem participar e, óbvio, eles querem ganhar em casa. Para eles, imagina, a primeira Copa ser a Copa dentro de casa. Então, eles vão ver aquilo como um grande sonho e para muitos das pessoas de oposição vai ser, tipo, calhou de ser exatamente agora durante a ditadura. E aí eu ia contar para vocês, né, a história de uma pessoa de um grupo de oposição da Argentina que ele estava clandestino dentro do país. Né? Ou seja, ninguém sabia, nem a ditadura sabia a situação dele, nem os colegas sabiam. Ele opta por uma clandestinidade interna. E ele vai assistir um jogo em Mendoza, que é na fronteira com o Chile. E naquela época, vocês lembram como é que, não sei se alguém aqui tentou comprar os jogos de 2014, da Olimpíada, né? Você se cadastra, ou seja, você dá seus dados pessoais. Naquela época, por mais que não era via internet, mas as pessoas tinham que ir no Banco La Nación, que é o banco do Brasil deles, né? Você vai ao banco, você dá um documento de identidade para pegar o seu ingresso e ele é nominal. Ou seja, uma pessoa clandestina pegou o documento dela, foi no banco público para pegar o ingresso. Isso, para mim, já é uma coisa que mostra, né, muito essa questão da paixão do futebol, como ela coloca em risco a própria clandestinidade. O que também mostra como essa coisa de que o esporte é uma área, digamos, popular, essa coisa, esse senso comum de que o esporte e a política não se misturam tanto, faz com que o governo também não use aquilo como forma de procurar determinadas pessoas, né? Mas, enfim... Esse clandestino, ele vai ao jogo e ele contando depois que a experiência dele do jogo foi uma experiência extremamente emocionante, porque quando ele chega na torcida, né, no jogo da Argentina, ele começa a ver vários companheiros que ele achava que estavam desaparecidos. Então eles começam a se abraçar, a chorar, e vários que também, né, encontram com ele. E aí ele fala que aquele momento para ele foi um dos momentos mais emocionantes da vida dele, porque ele via e falava, eu achava que estava todo mundo morto. Todo mundo, sei lá, preso. E as pessoas muitas vezes não estavam. Então, para eles podiam pular, se abraçar e chorar, porque era o momento do espetáculo, né? Então, tem casos assim que são muito simbólicos. Só tem casos, por exemplo, e isso também aconteceu muito no Brasil, de alguns presos que falam que no momento da Copa para eles foi um momento quase, digamos... Essa palavra eu acho que é muito estranha para a gente usar, né? Mas, digamos, um momento de descanso dentro daquele cotidiano de tortura desses lugares, né? Das prisões aqui, dos centros clandestinos lá. Por exemplo, o professor aqui da UF aposentado, o professor Daniel Arão, ele foi preso durante a Copa de 70. Né? E ele me deu uma entrevista muito interessante, porque o Daniel Arão, ele estava preso quando começa a Copa em Ilha Grande, e ele termina a Copa no exílio, porque ele é trocado eu nunca sei qual embaixador que ele foi trocado, se o suíço ou o alemão. Mas ele é trocado, né, no meio da Copa, então ele vê a Copa fora. E ele fala que era uma disputa dentro dos grupos ali, né, dentro da prisão, de torcer ou não torcer, essa questão do ópio do povo, né? Vocês estão torcendo pro time, a Copa vai ser da ditadura. E o Daniel, ele gosta muito de futebol, né? O Daniel frequenta estádios e tudo isso, e ele dizia, nós que gostávamos, falávamos, que isso, vocês estão misturando as coisas. A Copa é do povo, o futebol é a coisa mais popular que a gente tem que torcer com o povo, né? Então, como aquilo gera uma discussão interessante também ali dentro. E gera também uma questão de uma coisa que vai parecer muito estranha, mas é quase uma solidariedade entre o torturador e o torturado.
Né? Existem histórias que são assim de arrepiar, se a gente pensa. O próprio Daniel fala, eram proibidos pilhas dentro da prisão, né? Pela questão do rádio, você não pode ter comunicação com o exterior. Aí na época da Copa, todo mundo tinha pilha. Era uma coisa assim, como a revista vai passando, né, com os olhos fechados. Por quê? Porque o futebol é uma coisa que você não nega nem ao seu preso. Entendeu? Então eles conseguem escutar os jogos. Ou no caso da Argentina, por exemplo, que nas prisões muitos falam que eles ouviam pelos microfones, né, que eram colocados para falar com os presos. E em La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires, foi uma cidade em que eles estavam na prisão ouvindo os jogos, né, e os torturadores permitiam para eles aquele momento. E por acaso foi um lugar em que a organização Montoneiros, de esquerda, né, peronista, conseguiu fazer algum tipo de intervenção. Eles interrompem a transmissão de um jogo pelo rádio e colocam a marcha peronista. E aí tem até eu coloco esse depoimento no meu livro, que ele fala, a gente achou ótimo, pensando, nossa, os irmãos lutando, mostrando que em todos os momentos que a ditadura não vai vencer ele, mas precisava ser logo em La Plata, porque a gente não ouviu mais nenhum jogo depois disso, né? Ou casos, por exemplo, de pessoas que eram torturadas, né, selvagemente, e quando chegava a hora do jogo, assistiam os jogos junto com os torturadores, assim, a televisão aqui na frente, eles assistiam junto, comemoravam, se abraçavam, comemoraram a vitória na Copa, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito, porque a gente, no primeiro momento, a gente pensa, como assim, né? Você vai abraçar o seu torturador. Mas quando a gente ouve o depoimento dessas pessoas, dos que sobreviveram, eles falam, aquilo ali, por exemplo, foi o único momento que aquele torturador me olhou como se eu fosse um ser humano. Até então eu era um número só. E aquilo talvez tenha sido uma das razões que eu sobrevivi. Porque quando eu já me sentia nada, quando eu já não tinha mais quase humanidade dentro de mim, que é um dos processos do centro clandestino, é isso, né? Tipo, você acabar com a humanidade daquela pessoa, ela se transforma em nada, a forma que você trata ela, né? Em pequenas coisas do tipo, no momento de assistir o jogo, eles sentam numa cadeira. Eles podem usar talheres, se for o momento da refeição. Então, essas pequenas coisas simbólicas, né, de civilidade para eles ali. E tem um caso que ficou muito conhecido de uma presa, de uma desaparecida dentro desse centro clandestino da ESMA, que ficava a 800 metros do estádio Monumental. Fica, né, porque ainda existe lá o prédio. A 800 metros do estádio Monumental, que foi onde foi a final da Copa. Então, os presos e os principais jogos foram lá. Eles escutavam tudo. Eles escutavam os gols da torcida dentro do estádio. Eles escutavam a movimentação nas ruas, né? Tem muita relação também com eles, com o mundo externo, essa questão da Copa. É o momento em que eles sentem que eles ainda fazem parte de um mundo ali fora. E aí, no caso, ela conta que quando a Argentina é campeã, os torturadores daquele turno, eles entram num auge de loucura, né, pela vitória, que eles decidem que eles vão sair para comemorar. E eles selecionam um grupo de presos, tá, torturados ali, estão há um bom tempo ali sendo torturados, dão uma arrumada neles, inclusive, eles dão uma bolsa e um batom para ela se arrumar, levam eles dentro do carro, eles saem lá da ESMA no meio da rua. Então vocês imaginam, o pessoal saiu do estádio, tá todo mundo ali, a rua tomada, e eles ainda falam assim para ela, abrem o teto solar e falam, olha lá fora, olha para você ver se a gente não tem o apoio da população, se a população não está com a gente, né? E ela tem uma frase que eu acho que é muito forte, que ela diz que naquele momento ela pensou, se eu começar a gritar aqui, eu sou uma desaparecida, eu estou presa e sendo torturada, ninguém vai fazer nada. Ela falou que naquele momento ela percebeu como a vida fora daquele espaço do centro clandestino continuava e como as pessoas continuam vivendo, apesar disso, né, de não sei quantos mil desaparecidos na sociedade. E aí ela conta que eles ainda foram para uma churrascaria, sentaram todos na mesa, juntos, torturadores e torturados, para comer um churrasco, e ela, em um momento, pediu para poder ir ao banheiro, deixaram ela ir ao banheiro, e ela disse que chegou no banheiro, ela estava transtornada com aquela situação, e começou a escrever nos espelhos, Montoneiros, Morte a Macera, umas coisas assim, né? Abaixo a ditadura. E quando ela saiu, ela falou, eles vão me matar, que eles vão entrar no banheiro e vão ver. E que nada aconteceu, todos jantaram juntos e depois eles voltaram e ela voltou para o lugar dela de torturada, as torturas continuaram, né, depois. Então, isso é uma relação muito estranha para a gente pensar, mas que são outras formas de leitura. E aí, para fechar, porque senão a gente não vai ter tempo para o debate, que eu acho que para a gente pensar essas resistências, tem dois... Na verdade, eu vou falar de dois casos. Um que é muito interessante também do Brasil, que eu também trato no livro, que é o do Juca Kfouri, que eu falei para vocês, que o Juca Kfouri falou duas coisas muito interessantes nas entrevistas. Ele disse que a situação era exatamente aquela que a gente vê, não sei se já viram esse filme, Um Ano que Meus Pais Saíram de Férias.
né? Que ele fala que ficava aquela coisa de torcer contra o Brasil porque você torcia pelo país comunista. Ele diz que quando começavam os gols, todo mundo fazia festa, todo mundo se misturava. Então, como parecia que o futebol, no final, acabava vencendo, né? Digamos assim. E outro caso que é muito interessante, ele teve um parente que foi morto numa prisão e foi, né, armado um suicídio naquele contexto, e que ele dizia que aquela Copa estava abafando tudo. Ele começou com esse discurso e que aí ele mesmo parou e pensou: eu vou deixar a Copa levar até o que a gente tem de mais nosso, ou seja, de mais popular, que é o futebol. A Copa vai conseguir pegar os símbolos nacionais, o hino, vai se apropriar de tudo, inclusive disso. E que aí ele falou: eu precisava separar aquilo, né? Tipo, essa coisa de que o futebol é muito maior do que a Copa. E tem o caso que eu acho que é muito interessante, que é o caso do Mundialito da ditadura uruguaia, que é um dos casos que eu mais gosto, né? Que agora estão começando a aparecer trabalhos sobre ele, porque poucas pessoas estudam, né? Em 1980, a ditadura uruguaia, muito em função do que ela viu na Copa de 78 na Argentina, decide fazer também decide que quer o seu evento, né? Ela também quer um evento em casa, também quer o futebol, essa associação toda. E em 1980 a gente tem aí os 50 anos da primeira Copa, que foi em 1930, no Uruguai. Então eles propõem para a FIFA um evento, seria Copa de Ouro, eu acho, dos campeões mundiais, uma coisa assim. Eles propõem para a FIFA realizar esse evento, João Avelange adora a ideia, né, e chamar todos os campeões mundiais até então para fazer uma disputa ali, um campeonato curto. A Inglaterra se recusa a participar, tá, dizendo que isso é um claro uso, né, político da ditadura e tudo isso não vai. Então ele chama a Holanda, que era então a vice-campeã contra a Argentina. E aí um parênteses, porque tradicionalmente se fala muito da Holanda como resistente, de como a seleção da Holanda foi contra a Copa de 78 e se opôs, mas ela vai para a ditadura do Uruguai participar desse evento, né? Então, para a gente ver também como não é tudo assim tão simples, né? Na verdade, essa coisa dessa dicotomia entre apoiou ou não apoiou, né? Tem muito a ver com o contexto, com os interesses e tudo isso. A Holanda quer entrar no hall dos grandes clubes, das grandes seleções mundiais, então ela vai participar de um evento em que dizem que são as grandes, melhores seleções do mundo. Enfim, por acaso, em 1980 também, é um ano que a ditadura uruguaia, que começou em 73, decide fazer um plebiscito, né, pela tradição, a tradição cultural política da Uruguai, ela é muito atrelada à questão de plebiscitos, partidos políticos, né? E a ditadura uruguaia propõe um plebiscito que a resposta era muito simples: sim ou não a uma reforma constitucional que prorrogaria o poder dos militares, prorrogaria os militares no poder através de uma emenda constitucional. E essa votação vai ser em novembro de 1980, o campeonato começava em dezembro, o campeonato foi em dezembro e janeiro, né, de 81. E aí, vocês imaginam o que foi, né, esse plebiscito. Por mais que a gente fale um plebiscito, o não pode fazer campanha, né, a ditadura está o tempo inteiro fazendo campanha a favor dela nos meios de comunicação, mas o voto era secreto e o não ganhou. O que venceu foi a não continuidade, né, a não reforma da Constituição. E isso muito atrelado ao momento do campeonato que vai acontecer. E aí o último jogo desse campeonato, a final desse mundialito, foi entre Brasil e Uruguai, no Estádio Centenário. É um dos únicos 3 jogos que a seleção de 1982, aquela seleção tão falada, perdeu, né? Ou seja, a gente perdeu 3, 2 deles extremamente importantes, né? Que um deles foi o que desclassificou a gente da Copa, o outro foi a final do Mundialito. E ali eles estão enlouquecidos dentro. O Uruguai está vencendo em campo, tem 200 mil pessoas dentro do Estádio Centenário, todo mundo enlouquecido, né? Com aquela gritaria, vocês imaginam. Faltando 5 minutos para acabar, o jogo, acho que se não me engano, está 2-1 para o Uruguai, ou seja, o Brasil tem a chance de fazer gol e acabar ali, melar e vai para os pênaltis, o que for. Aí, faltando 5 minutos, a banda militar entra em campo e começa a cantar o hino nacional uruguaio, né? E aí, qualquer um que tem um conhecimento de futebol, isso é uma frase até do João Avelange, né? Quando o Costa Silva morreu, pediram para fazer um minuto de silêncio no Maracanã, em 69. E o João Avelange falou: não se faz um minuto de silêncio, porque no Maracanã se vai até um minuto de silêncio, aquela frase tradicional, que tem aquele ditado popular. E aí, claro, a torcida enlouquecida ali começou a vaiar a banda militar, jogar coisas, e fica uma situação extremamente constrangedora, até que eles saem de campo, só que nisso já começaram os gritos de vai acabar a ditadura militar dentro do estádio. Então, dali nasce a primeira manifestação
popular, né, contra a ditadura, 200 mil pessoas gritando, e elas saem nas ruas depois comemorando, batendo panela e gritando, vai acabar a ditadura militar, e isso se mistura com a comemoração do futebol, né? E é muito interessante a gente pensar que nasce ali naquele estádio, e mais interessante ainda a gente pensar como esse campeonato foi completamente esquecido, né, propositalmente, claro, pela Federação Uruguaia de Futebol. Eu tenho um tempo que eu não entro, mas a última vez que eu entrei, acho que deve ter sido no final do ano passado, no site da federação, e eles não têm como campeonatos vitórias, né, deles lá como títulos, e é um campeonato oficial da FIFA. E em 2010 foi lançado um documentário, Mundialito, de 2 uruguaios, que um dia eles descobriram que isso existia. Né? E eles mais novos falaram, gente, isso existe, ninguém está comemorando, ninguém fala sobre isso, e foram perguntar por quê. E ele acabou ficando, para a memória da sociedade uruguaia, associado, na verdade, à ditadura. E não a uma oposição, né, a uma manifestação contra a ditadura. Então, existe todo um trabalho de memória hoje em cima desse Mundialito. Tem um documentário aqui no Brasil, feito pelo Lúcio de Castro, na ESPN, que ele dá ênfase a esse episódio também. Toda uma discussão, porque, na verdade, ali a gente vê como o futebol, ele vai ser todo... Ele muda completamente o objetivo inicial, que era da ditadura, de usá-la a seu favor, e ele se torna um espaço de manifestação. Né? Então, eu acho que é muito interessante para a gente problematizar essa ideia de que essas Copas, ou esses eventos, né, no caso do Mundialito, eles são simplesmente usados por essas ditaduras, né, de que você não tem nenhum tipo de manifestação, nenhum tipo de contestação ou nenhum tipo de outras leituras que possam ser feitas a partir deles. Né? Tipo, a própria ideia de você ter esses países como centro do interesse internacional por causa desses eventos faz com que se olhe para eles, se questione. Né? Esses mega eventos, eles têm um papel muito importante nisso. Então, acho que é interessante para a gente poder pensar e romper um pouco com essa ideia. Eu vou parar por aqui para a gente poder ter um espaço maior para algumas questões, alguns debates. Tá? Eu só pediria para vocês, para as perguntas têm que ser feitas no microfone, porque a gente está gravando. E, mais uma vez, agradecer pela presença. Boa tarde. Eu queria saber por que as ditaduras na América Latina usam mais a seleção por ser territórios bem maiores do que na Europa, porque o Franco, durante a sua ditadura, ele utilizou muito o Real Madrid e, apesar de falarem que ele não torcia para o Real Madrid, mas ele utilizava bem o Real Madrid, e o Barcelona foi uma resistência a isso. Aí eu queria entender o porquê disso, que toda vez que faz pesquisa de futebol dentro do Brasil, utilizam muito mais a ideia da seleção do que os times mesmo. Eu acho que tem vários pontos para a gente poder pensar, né? Não é a minha especialidade, eu não trabalho muito com os clubes, mas realmente é um ponto interessante. E aí entra o caso do Chile, por exemplo, também. Né? O Chile, que é um país... E uma vez eu fiz esse comentário num evento e eu fui muito mal vista pelos chilenos, que perguntaram para mim, mas por que você fala de Brasil, Uruguai, e quem não fala de Chile? É horrível, mas a verdade é porque o Chile não ganhou Copa. Então, esses países, na verdade, eles não têm também essa ferramenta da seleção da forma que os países da América Latina têm. É um momento que a gente para pensar que Brasil, Argentina, Uruguai... A seleção uruguaia não, já está um pouco mais decadente nesse período, né? Mas o Brasil e a Argentina, elas estão despontando nesse mundo esportivo, né? Que elas não eram tão... não faziam tanta parte, digamos assim, dessa elite esportiva. E eu acho que tem a ver também com as relações que a gente tem com os nossos clubes e as seleções. Eu acho que isso também é muito importante. No caso da Copa da Argentina, por exemplo, a preparação da seleção ficou na mão da AFA, né, que é a associação responsável pelo futebol. Enquanto a organização da Copa é na mão do governo. Por isso até que eu falo para vocês que são coisas diferentes, né? Você vencer e você organizar. Né? Literalmente são diferentes no sentido de quem organiza, de quem manda, né, nessas questões. E na Argentina a gente também tem os clubes como espaços mais autônomos. Tem um exemplo interessante, em 1982, em plena Guerra das Malvinas, teve uma Copa do Mundo, né? Como? Foi a que o Maradona jogou, mas não foi a que ele ganhou. Ele ganhou em 86. Mas ali em 82 a Argentina vai à Copa, né? Até porque ela tinha sido campeã da Copa anterior, naquela época isso ainda valia. E durante tem toda uma obrigação política que o governo coloca que você não pode usar termos ingleses, tá, na Argentina. Então, por exemplo, e isso é muito engraçado porque até hoje os rádios argentinos, eles falam assim, acabamos de escutar U2 com No Nome do Amor. Eles traduzem, às vezes ficou uma prática para eles, né,
Muito como muitos dizem que vem daquela época, principalmente para os rádios que tiveram que se adaptar. Então eles não podiam usar termos ingleses e não podiam usar referências à Inglaterra. Não podiam falar Inglaterra, Reino Unido, tudo isso. Aí tem um jogo que é muito interessante para escutar, de 2 radialistas que eles passam os 90 minutos do jogo sem poder falar Inglaterra, e a Inglaterra está em campo. Né? Aí eles ficam, o time que tem rainha. Aí eles vão procurando várias formas de colocar aquilo. E vários colégios, por exemplo, né, que eram colégios bilíngues, e que aí tinham nomes, por exemplo, St. Patrick's. Aí tiveram que se tornar São Patrício. Né? E aí o que não se mexeu de forma alguma foram os times de futebol. O River Plate nunca deixou de ser River Plate. Banfield continua sendo Banfield, né? A gente vai ter várias coisas ali. Então, como também dá um espaço um pouco diferente de cada país, as relações com esses clubes, né? O que vai interessar para eles ali é a seleção mesmo, que é a Copa do Mundo. Os campeonatos nacionais, eles não vão sofrer essas interferências. Já no caso do Chile, por exemplo, o Pinochet, sim, ele vai fazer uma relação muito maior com os clubes. Ele faz interferências, ele dá dinheiro, né? Até hoje, se você vai a jogos, é do Colo-Colo, né? O Colo-Colo tem, as torcidas gritam como o clube do Pinochet, que é o clube do Pinochet. Tem um grito da torcida que é contra eles, associando ao Pinochet. Então, tem algumas experiências. E no Uruguai, eu não citei aqui, né? Mas tem um clube que foi muito conhecido, que era o Defensores. Que eles por acaso, eram um clube formado por várias pessoas de esquerda. Até um historiador que depois ficou muito famoso por estudar a ditadura. Eu acho que é Defensores o nome, agora eu fiquei até meio... Não sei se eu estou confundida. Não é? É, Defensores. O de camisa roxa, né? Que eles vão vencer o campeonato durante a ditadura e vão fazer aquilo vai dar a volta olímpica pela esquerda. Né, como se fosse também manifestação. Então você não tem tanto esse uso, digamos, fica um espaço até, de certa forma, de quase uma autonomia, né, porque a ditadura não vai lá e prende todos os jogadores depois que eles fazem isso. Né? Mas a gente tem, de fato, na Europa, vários clubes que são associados. O caso do Barcelona e do Real Madrid, eu acho que tem mais a ver, se a gente pensar, o que significa o Barcelona como identidade para a Catalunha. Entendeu? Tanto que o presidente do Barcelona, no momento do fim da Guerra Civil, ele vai ser fuzilado. Ele é um dos fuzilados, né? São clubes que ficam... Mas aí, depois, outro dia eu descobri que existe um clube que eu acho que não está nem na 3ª divisão do Campeonato Espanhol, não sei nem em que divisão está, que é um clube que em Sevilha, na região de Sevilha, que é em homenagem ao Franco e que existe até hoje, que não muda o nome, para vocês verem. Porque ele diz que o futebol está acima disso, e foi criado para homenagear o Franco, aquele clube. Né? E o Barcelona, é muito interessante, você visita o Museu do Barcelona, ele a primeira parte do museu é o Museu da Guerra Civil, da resistência à Guerra Civil. Como eles se colocam dessa forma, né? Inclusive o clube foi fazer excursão no exterior para juntar fundos para a guerra, para a Catalunha. Vai para o México, exatamente. Alguns acabam ficando no exílio, né, com medo de morrer quando voltam. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Né? De você colocar o clube que seria, que é o momento que aí o Real Madrid vai crescer muito, vai ter muito incentivo do governo, tudo isso, por quê? Para você mais na disputa das comunidades autônomas e o símbolo que Barcelona se torna, né, naquele contexto. Boa tarde. Eu queria entender, já escutei várias teorias, né, que o Flamengo e o Corinthians foram projetos da ditadura militar no Brasil. Eu queria entender se realmente houve esse projeto de transmissão de jogos no Centro-Oeste, Nordeste, e qual é essa relação desses dois times com a ditadura militar brasileira? Até onde eu sei, projeto, assim, né, se a gente for pensar, não teve. O que existia para a ditadura era um projeto realmente de integração nacional, digamos, através do futebol, principalmente pós-1970. Né? Ou seja, eles percebem como aquela Copa tem um poder muito grande, né, digamos assim, de consenso, de diálogo, e ali tanto que em 71 cria-se o Campeonato Brasileiro, né, um pouco nesse contexto. E aí você tem a construção de estádios em vários lugares, que isso também é uma coisa muito interessante do Brasil, né? O Brasil não tinha esses clubes não tinham a tradição, como em outras partes do mundo, e na Argentina isso é muito forte, de construir seus estádios. Porque na Argentina, no primeiro momento, para manter esse futebol em clubes, digamos, mais elitistas até, você só podia participar do Campeonato Argentino no início do século XX se tivesse estádio. Então todo mundo está construindo seu estádio, nem que seja um estádio mínimo, mas você tem que ter um estádio, né?
No Brasil não existe esse tipo de coisa. Então a gente vai ter um primeiro momento com estádios, tanto que a gente tem Laranjeiras hoje, que é o estádio que não tem a menor condição de receber jogos, mas continua lá, mas que era o maior estádio da América do Sul quando ele foi construído, né? O grande símbolo. Mas no caso da ditadura, eu acho que eles vão estar mais interessados em popularizar esses jogos, né, de levar isso para todo o país, inclusive com a transmissão dos jogos. Isso tem todo um discurso de que, olha como o governo está investindo em telecomunicações e vocês estão vendo jogos. Desculpa. Tá, isso também é importante a gente pensar, como isso também passa por um discurso nacionalista do governo. Mas que também tem a questão de coincidências, digamos, desses clubes, né? É diferente do caso das denúncias que existem no Chile de que o Pinochet colocava dinheiro, de que o Pinochet pagava dívidas do clube, né? No caso de Corinthians e Flamengo, o que a gente tem é que são os dois times que realmente se popularizam naquele momento, né? O Corinthians, principalmente, vinha de um momento, um jejum muito grande de títulos, né? E acaba também com grandes ídolos. E o Corinthians também tem um momento ali que ele acaba se tornando muito popular, na verdade, contra o governo, que é a democracia corintiana, né? Que tem um documentário muito interessante. Acho que tem 2 ou 3 documentários sobre a experiência da democracia corintiana. E um deles fala que não lembro agora se é o Washington Oliveto, né, o publicitário, ou se é o Juca Kfouri, que fala que o mais triste é pensar que a democracia corintiana não deixou nada, né, de herança, que não conseguiu mudar as estruturas. E eu discordo dessa frase, porque eu acho que a democracia corintiana ela deixou uma memória, né, de um clube que se popularizou, se tornou um dos maiores clubes em termos de torcida nacional, exatamente naquele momento, né? Então eu acho que isso tem um peso muito grande, que é aquela experiência. Mas eu acho que para essas ditaduras, na verdade, o que a gente vai ver são jogadores que você tem, de certa forma, digamos, mais adaptáveis ao modelo que a ditadura quer, né? Por exemplo, a gente vai tem até agora um orientando meu que eu propus para ele adorou a história, a ideia de estudar o Alfonsinho, que foi um jogador que é considerado dos rebeldes daquele período, né? E aí muito se critica, por exemplo, a figura do Zico, de que o Zico foi um que nunca bateu de frente, que virou o garoto propaganda do Flamengo naquele período e, consequentemente, também, de certa forma, quase um garoto propaganda, não chega a ser esse ponto que é meio exagerado, mas um garoto também que a ditadura gostava, digamos, quando ele vai para a Copa de 78, né, a imagem dele. Que eu acho que tem muito a ver também ali com já uma construção de trajetórias de jogadores que é isso, eles vão se adaptando aquelas possibilidades. Eles são jogadores que estão vendo, por exemplo, o caso do Zico, o irmão do Zico foi perseguido, teve que ir para o exílio, né? Ele é anistiado hoje em dia como jogador. Então, é uma experiência pessoal que ele percebe que ele não vai ser o mártir daquele futebol, entendeu? De que ele tem que se colocar ali dentro das regras do jogo, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, não significa que eles estão apoiando. Isso que eu acho que a gente precisa problematizar, né, que esses clubes não necessariamente estão apoiando. O caso do Flamengo é muito interessante a gente pensar que o Flamengo até hoje canta a música do Médici com a bandeira com o Che Guevara. Né? Ou seja, é uma coisa que se você você tem aí a crítica para os dois lados, digamos assim. Se você é de direito quer falar, olha lá como essa torcida, mas também se você quer falar, olha como na verdade não é o time do povo, está cantando a música da ditadura, né? Aquela música, ó, meu Brasil, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser um brasileiro. Então, porque eu não vou cantar do Flamengo, gente, desculpa. Mas toda essa questão é interessante para a gente poder pensar essas complexidades, né? Que é um momento muito importante, eu acho, mais que desses clubes crescerem. E ainda não é um momento que está começando ainda a questão de clubes e empresas, né? Que aí você você começa a colocar o patrocínio nas camisas, ali na década de 80 também, que casa com o momento da redemocratização. A gente já teve a lei da anistia, a gente tem a volta dos partidos políticos, né? Então, acho que esses clubes também eles vão sendo colocados dessa forma, mas eu, pelo menos, no pouco que eu conheço sobre clubes, não vejo uma interferência, um projeto direto. Tem um trabalho que eu recomendo, que é de um pesquisador da FGV, ele fez uma dissertação de mestrado chamada Onde a Arena Vai Mal, no clube no Nacional. A formação, a construção do Campeonato Brasileiro, chamado Daniel de Araújo dos Santos, que ele trabalha exatamente o Campeonato Brasileiro nesse contexto. E é muito interessante porque ele vai trabalhando um pouco isso, né? Tipo, como, claro, existe todo o interesse por parte do Estado, mas de novo aquilo, é muito difícil. Talvez, por exemplo, se fosse o Botafogo na década de 50, 60, seria o Botafogo que a gente estaria falando aqui hoje, que era o clube da ditadura.
Entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com isso, né? Eu acho que faltam trabalhos mais específicos e mais profundos sobre as relações entre os clubes e as elites e as ditaduras de uma forma geral. A minha pergunta vai mais no sentido da questão da CBD. Nós sabemos que existiam indivíduos do governo na CBD. Eu queria saber se em outros países do Cone Sul isso também acontecia. Militares envolvidos nas confederações, associações de futebol. No caso que eu conheço mais, né, que é o da Argentina, por exemplo, eles não chegam a assumir a AFA. Né? O que é até interessante, porque a gente vê como o caso do Grondona, não sei se vocês lembram dele, que faleceu logo depois da Copa de 2014, né? E que muitas pessoas falam que ele ali morreu na hora certa, porque ele era um dos mais acusados envolvidos em todos aqueles esquemas de corrupção da FIFA, e os esquemas estouram, dizem inclusive que os esquemas só estouraram após ele falecer. Porque ele era um homem, assim, de ferro e que por ele, naquilo ali, não ia passar mesmo, né? Ia ser um caos. Ele assume em 79. Ele é um caso que outro dia eu estava conversando com uma colega argentina falando, ele é um caso de biografia que te permite estudar a transição da Argentina, o neoliberalismo, a crise do início da década de 2000, o kirchnerismo, porque ele passa por todo mundo. E ele negocia com todo mundo, ninguém tira o homem dali. E é muito interessante a gente pensar isso, né? O próprio João Avelange. João Avelange era extremamente próximo ao Juscelino. Né? Ele, inclusive, próximo assim, de amizade mesmo, né? Tanto que dizem que a ditadura começou a investigar um pouco o Avelange porque suspeitava dele pela proximidade com o Juscelino, e naquele primeiro momento, ali, né, em que o Juscelino acredita que vai ter eleições em 65, que ele vai ser candidato, né? Toda aquela discussão de que o Avelange era muito mais próximo a ele do que aos próprios militares. Ele conta que o Juscelino bebeu champanhe na Copa, na taça da Júlio Rimet em 58, ele tinha uma proximidade grande. Mas no caso da Argentina é interessante isso, eles não fizeram essas interferências ali na AFA. Como eu falei, a AFA fica responsável pela seleção, né? E eles criam um ente autárquico mundial 78, que seria o que a gente chamava aqui de comitê organizador. Né? E ali ele é totalmente dominado pelos militares. E ele é um espaço tão grande de disputa que a ditadura argentina, só para localizar vocês um pouco, ela foi muito marcada pelas disputas entre as forças armadas. Disputas, quando eu falo para vocês, assim, que incluíam assassinatos de pessoas. Eles se matavam entre eles por espaço. Eles pegaram um mapa do país, depois da província de Buenos Aires e da capital, principalmente, dividiram e cada um tinha suas áreas. Né, onde você ia lá e sequestrava os seus subversivos, mantinha os seus. Esse lugar que eu citei para vocês, a ESMA, ela estava no espaço da Marinha, né, inclusive porque era a escola de mecânica da Marinha, né, mecânica da Armada. Mas teve um caso, o presidente do EMA, que era o ente autárquico, no primeiro momento, ele era um general do Exército, que foi uma grande discussão quando a ditadura se instala no poder, de vamos ou não vamos fazer essa Copa. O ministro da Economia, que está ligado ao Exército, o presidente naquele momento era do Exército. O ministro da Economia, que está ligado ao Exército, ele se coloca contra. Ele diz, a gente não tem dinheiro. Ele é um civil. E aí, de novo, desculpa, um outro esclarecimento. A gente tem aí uma junta militar formada por o chefe de cada uma das armas e um presidente também militar, mas que deveria não ser mais chefe, né? Ou seja, reformado. Nesse primeiro momento, o chefe do Exército é o mesmo é o mesmo presidente. Então, o Exército tem aí a vantagem, digamos, né, nesse posto. No caso, ele fala, olha, não é viável a gente fazer essa Copa. E o presidente, que agora me fugiu o nome dele, Actis, eu acho. O Actis, o general, o presidente do EMA, ele fala, realmente a gente não tem como fazer no padrão que vocês querem. E ele está a caminho de uma comitiva de imprensa para falar nessa comitiva que, olha, a Copa vai ser limitada, a gente vai fazer o que pode. E ele é assassinado no meio do caminho, né? Numa área da Marinha, e que depois, no primeiro momento, acusam os montoneiros, né? Foi a subversão de esquerda, mas que depois, quando a Marinha faz um livro de vítimas da ditadura dos montoneiros, não inclui ele, e nos bastidores, digamos assim, fala-se que foi, na verdade, um crime da Marinha, e colocou-se outra pessoa no lugar, que nunca mandou muito, e quem assumiu, de fato, foi o Lacoste, que era o vice-almirante e era o vice-presidente do EMA. Então, ali a gente vê muito essas disputas, né, no caso da organização. O Lacoste, inclusive, depois que se aproxima tanto do João Avelange, que ele vai se tornar vice-presidente da FIFA e responsável financeiro da FIFA. Um homem que tinha um orçamento de 70 milhões de dólares para a Copa, gastou 700 milhões.
declarados, porque fora tudo que ele não declarou, e vira presidente financeiro da FIFA, vice-presidente. E que João Avelange foi depois, no momento de julgamento do Lacoste e das juntas militares, ele vai como testemunha de defesa para a Argentina, né? E que isso é um caso, não sei se já ouviram falar, na Copa de 86, no México, que um jornalista, na hora de fazer as perguntas, pergunta para o João Avelange o que ele tem a dizer sobre ele ter relações íntimas e uma pessoa na FIFA que está sendo acusada de violação de direitos humanos, na ditadura e tal. E esse jornalista, esqueci o nome dele, foi banido para sempre de todas as coisas da FIFA. Ele nunca mais entrou, nem com o Avelange saindo e tudo isso. Ele nunca mais pôde voltar a cobrir nada da FIFA. Né? Então, eu acho que na Argentina isso fica muito mais óbvio. Tinha um outro general do Exército também que se colocou contra a Copa, né? E que durante vários momentos criticou publicamente. Né? Isso era muito interessante porque a gente consegue usar a Copa para ver as disputas internas da ditadura da Argentina. Porque no primeiro momento você fala, como é que alguém está criticando a Copa? Não tem a menor lógica, porque seria criticar a ditadura. Mas, na verdade, é dentro daquele jogo interno de poderes. E no famoso jogo do 6-0 do Peru, que a Argentina precisava ganhar de 4-0 para se classificar, depois foi dito por esse militar que ele morava no bairro de Belgrano, que é o mesmo bairro da ESMA e do Monumental. Ele diz que a cada gol, até o quarto gol, uma bomba explodiu na porta da casa dele. Né? Ou seja, como tinha ali toda essa rixa interna. Mas eu acho que ela estava muito mais ligada diretamente à organização do que à seleção. Assim, a minha pergunta é mais relacionada, de fato, à questão do João Saldanha. Já que você deu esse tempo. Muito se dizia que ele tinha problemas com o Pelé naquele período. Dentro de campo ele teve um problema com o Pelé. Queria até que você falasse um pouco sobre aquele momento de saída dele. Até depois eu acho que ele foi candidato a prefeito do Rio, não sei, uma coisa assim, pelo PCB. E se você puder falar um pouquinho. O João Saldanha acaba se tornando um grande mito da esquerda futebolística, digamos assim, né? Porque ele entra para uma memória como se fosse um homem que resistiu e por resistir, por enfrentar a ditadura, ele caiu, né? Só que eu acho que é bem mais complexo. Como eu falei aqui no início, eu acho que é muito mais interessante a gente se perguntar por que o João Saldanha é escolhido técnico do que porque o João Saldanha sai. Porque o João Saldanha, ele vai ter diversas atitudes que levam ele. Essa questão com o Pelé, que levam ele a ser afastado. A questão com o Pelé ela é muito forte. Né? Ele começa, por exemplo, a falar que o Pelé tem problemas. Né? E aí dá a entender que tem problemas físicos, digamos, alguma coisa, né, do jogo, que na verdade é o que interessa também para a imprensa e para a sociedade nas vésperas de uma Copa do Mundo. Ele fala que o Pelé tem problemas, e ele vai dando entrevistas sobre isso. Depois ele começa a falar que o problema do Pelé é que o Pelé não enxerga, porque o Pelé era muito míope, né? Então ele fala que o Pelé não tem condições de jogar, e o Pelé começa a jogar contra o Saldanha, digamos, que o Pelé vai e diz que não, que ele não tem nada, que ele está em melhor forma. Posteriormente, o João Saldanha dá uma entrevista na década de 80, que ele fala, eu falei que ele tinha problemas, nunca disse o que era. Ele tinha problemas de dinheiro, né, querendo sair com a dele, assim. Mas João Saldanha era um homem extremamente inteligente, né? Ele não colocou para a imprensa, e era um homem da imprensa. Ele sabia muito bem como a imprensa ia receber um comentário do técnico da seleção, dizendo, o Pelé tem problemas, né? Porque ali já se perguntava um pouco se o Pelé conseguiria jogar. Né? A gente hoje, vendo a história da frente, né, digamos, sabendo o que aconteceu, sabe o que o Pelé fez na Copa de 70. E hoje em dia a gente fala, é loucura alguém questionar o Pelé na Copa de 70. Mas naquele momento questionava-se a questão da idade, se não era mais jogo levar outros jogadores, se o Pelé estava em plena forma física, a questão da altitude, se o Pelé ia conseguir jogar, né? Então tem toda uma discussão por ali também que eu acho que é importante a gente pensar. E o Saldanha, eu acho que ele também tinha muito isso de tentar tirar esse protagonismo do Pelé, né? Talvez até numa concepção dele de que a seleção não era só o Pelé. E que para todo mundo, e isso de novo, para a gente pensar um pouco mais como o espaço do esporte, o espaço do futebol. Toda a seleção, quando a gente vê de Copa, a imprensa procura quem? O seu homem, o seu ídolo ali. Não era uma coisa da imprensa naquela época, não era uma coisa da ditadura naquela época. Né? Toda a Copa do Mundo, se vocês começarem a pensar mentalmente agora, a gente tem o jogador, o ídolo, né? Inclusive tem Copas traumáticas, por exemplo, quando o Romário não foi. Vocês também são muito novos, não vão lembrar do drama que foi quando o Romário não vai em 98, que o Romário chora na televisão.
Né? Foi 98, 2002, que é todo um drama do Romário não ir, né? Porque ele era, para a imprensa, ele foi o escolhido, digamos assim, como ídolo. Ele acaba não indo. Então, eu acho que tem toda essa discussão por trás. E tem, né, a questão da pessoa polêmica, que era o João Saldanha também, né? Das atitudes polêmicas dele, da forma como ele se comportava. E uma coisa que é fundamental para a gente pensar, ele começa a perder. Ele perde alguns amistosos. Ele chega a perder jogo com o Médici na plateia. Que é um jogo que é extremamente noticiado, porque, olha, o presidente vai ao jogo, né? Então tem toda aquela coisa. E a imprensa cai matando. A gente sabe exatamente como é. Né? Eu lembro que a véspera, aí vocês não vão lembrar mesmo, mas vésperas da Copa de 94, no último jogo, que foi, aí depois a seleção ficou muito tempo sem jogar no Rio de Janeiro por causa disso, porque jogar no Maracanã era um caos para a seleção, né? Porque a torcida é infernal. Vocês já perceberam que toda vez que tem uma crise na seleção, a seleção vai jogar longe dos grandes centros urbanos. Ela não joga em São Paulo e Rio de Janeiro quando é momento de crise, né? Quando ela está, digamos, precisando ganhar, né? Porque aquilo ali foi um caos, foi um drama. Todo mundo fala, a seleção não vai, e as pessoas assim, em cima, e a imprensa em cima, entendeu? Então, era um pouco esse quadro, assim, né? A imprensa, ela é muito cruel nesse sentido, naquilo. Que eu acho que foi também, aí ajuda a gente a pensar a minha pergunta, né? Que o João Avelange talvez tenha pensado, eu com o homem da imprensa, a imprensa vai ser mais dócil, talvez, né? Ainda mais porque era um homem da imprensa que se dava bem com a imprensa. Mas o João Saldanha brigou com a imprensa. Entendeu? Ele brigou feio, ele brigou com todo mundo, né? Ele começava a discutir com os jornalistas, ou fechava e não deixava os jornalistas verem treinos, né? E aí começou a falar que os jornalistas inventavam coisas. Aí tem reportagem da Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo se pronuncia em apoio a não sei que outro meio de comunicação. Então ele cria realmente inimigos ali, né? E é um momento também que, para vocês terem ideia, naquela época era o Ministério de Educação e Desportos, né? E era o Jarbas Passarinho, o ministro. E o Jarbas Passarinho convoca uma reunião com o Avelange e não sei mais quem lá para discutir a crise do futebol brasileiro. Vocês verem como era uma coisa assim, colocada muito a sério, né? Aí é muito complicado se a gente for pensar como a CBD, o projeto do Avelange pessoal de ir para a FIFA, a gente está falando de 70. O homem assume em 74, ou seja, tem todo um projeto pessoal dele ali. Ele não vai colocar em risco pela excentricidade do João Saldanha também. Entendeu? Eu acho que o João Saldanha ele precisa ser visto, e isso ficou muito claro nesse centenário dele, como ser humano, no sentido de não como esse mito. Né? Porque as pessoas ainda resgatam só o mito, e a gente não consegue perceber os conflitos que existiam ali naquele momento. Né? Que nem de longe significa que você está defendendo a ditadura. Né? Mas eu acho que ajuda a gente a pensar como essa ditadura colocava, inclusive, pessoas que ela poderia considerar de oposição em espaços bem importantes para ela por interesses próprios. Acho que isso é muito mais interessante a gente pensar do que a gente insistir naquela história de que ele foi demitido pelo Médici, né? E se a gente for ver também quem acompanha futebol, as manifestações, por exemplo, da época do Lula em relação ao futebol. Não sei se vocês lembram quando o Lula falou que o Ronaldo estava gordo. Né? Ou seja, o Lula é um presidente que tinha uma coisa popular que o Médici tinha também em relação ao futebol. O Médici ia para o estádio com um radinho de pilha. Né? Então, para a população, ele não era uma coisa falsa. Entendeu? Ele tinha sido jogador também, né? Ele jogou um tempo, acho que no Internacional. Né? Então, essas relações são importantes também para a gente perceber como, para aquela ditadura, ele é um homem que aquilo ali é um espaço que dá para ser utilizado, que é importante. Tá? Não sei se eu respondi Eu tenho uma questão muito simples, já pegando em gancho então de presidentes, ditaduras, golpes. E é uma dúvida assim que eu tenho, tipo assim, você acha que se o Brasil ganha a Copa de 2014, você acha que o golpe acontece independente disso? Aquela coisa não existe assim, história e é plural, você não colocar essa posição. Eu realmente acho que não teria relação nenhuma. Acho que não teria relação, porque foi o que a gente chegou a discutir aqui, acho que chegou um pouco depois, né? Se a gente pega as Copas do Mundo a partir, né, em períodos de democracia do Brasil, a gente percebe como não teve, né? Vou até retornar aqui. Em 94, a gente tem ali o caso da Copa, a gente vence a Copa e o Fernando Henrique é eleito, que era o candidato do Itamar Franco, né, do governo, digamos assim. E depois, em 2002, a gente tem o Fernando Henrique vencendo, em 98, Fernando Henrique vence a reeleição no primeiro turno contra o Lula, e em 98 aquele trauma da França.
Né? Depois, em 2002, também, a seleção é campeã e o Fernando Henrique não consegue colocar o sucessor, o Lula vence. Que ali é uma virada também muito importante em termos de candidatos. Né? Então, eu acho que essa relação, ela não existe porque eu acho que esse uso do futebol também, ele acaba sendo muito curto, muito limitado no tempo. Né? A gente pensar que um presidente se mantém no poder pelo futebol. E aí é uma frase até do João Saldanha que eu acho muito interessante, eu não sei se já ouviram, que ele fala: o que tira presidente eleito do poder não é futebol, o que tira presidente eleito do poder é tanque. Ele fala, né? É um pouco isso. Claro que a gente não vai discutir que a Itália fascista do Mussolini se favoreceu com as 2 Copas que venceu. Porque é isso, você cria um certo consenso. Mas esse consenso ele precisa ser renovado. Ele não é suficiente para você manter um presidente no poder. O Mussolini depois termina lá morto praça pública, né? Ou seja, aquela população, tempo suficiente, uma Copa depois, já estava matando ele, entendeu? Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco isso, porque é muito próximo. E isso foi até uma construção que foi feita muito na redemocratização disso, de que as nossas eleições eram sempre em anos de Copa, que era para manipular o povo. Eu ouvi isso muitas vezes. Né? Tipo, a criatividade é muito boa das pessoas também. Mas que tinha essa lógica. Né? O que eu acho interessante, não para a gente pensar, mas para a gente pensar como a gente dá peso ao futebol. Né? De a gente achar que na hora que você marca eleições, nesse país você está marcando eleições que vão bater, né, com a questão do futebol, para a gente poder ter ali. É muito doido se a gente pensar isso, assim, né? Até porque acaba acontecendo aí depois porque a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, se vai ter eleições ou não em 2018, mas não necessariamente se o Brasil ganha a Copa do ano que vem, acredito que isso não vai ter um impacto nas eleições dessa forma. Até porque eu acho que também já está tão batida essa ideia de que, não sei se vocês já perceberam isso, muitos governantes começam a se afastar um pouco também, porque fica tão esse discurso, né, do ópio do povo, da manipulação, que tentam se afastar. A Dilma foi uma mesmo, que ela usou muito pouco, digamos, politicamente, os mega eventos da gestão dela, né? Porque isso, ela não tem perfil nenhum. Né? Dizem internamente, eu escutei de algumas pessoas quando eu trabalhei com o Ministério do Esporte, de que a Dilma, uma das coisas que ela mais reclamava de ter calhado justo com ela, ter que fazer esses eventos, porque ela era completamente contra, né? Mas ela também não vai lá e usa. E tem um momento que eu acho que é muito simbólico da Copa, que é o momento em que aí é na Copa das Confederações, agora eu não lembro, quando ela termina dando a mão ao Marinho, cumprimentando o Marinho. Não lembro se foi na Copa ou na Copa das Confederações. Acho que foi nas confederações, não foi na abertura, uma coisa assim. Que muito se questionava se ele estaria no mesmo lugar, inclusive, né? Porque ele é um dos responsáveis por grande parte de todo o tormento dela, né? Na época da tortura e tudo isso. Que é um homem, aí de novo, para a gente pensar política e futebol fundamental, né? Que eu lembro que jornais no exterior noticiavam: o Brasil coloca homem da ditadura no cargo de presidente da CBF, enquanto aqui no Brasil praticamente não se falou sobre isso. Os jornais falam muito de ditadura quando é para falar que o Saldanha brigou com o Médici. Mas ninguém falou de ditadura na hora de questionar, né, quem era aquele homem que estava assumindo ali. Mas eu acho que não teria tido uma diferença. Então, até porque, se a gente for pensar dessa forma, a Dilma foi reeleita em 2014 com 7-1. Mais doloroso do que isso, mais próximo do que foi a gente perder por 7-1, quando a gente perdeu a eleição em outubro. E ela vence. Gente, mais alguma pergunta? A gente ainda tem uns 5 minutinhos. Não? Bom, então eu queria aproveitar mais uma vez, agradecer a Blux, a UniTV, como sempre, agradecer a vocês. E a gente vai divulgando os próximos eventos, né? Como eu falei aqui no início, o projeto maior, o Café Cultural faz parte de um projeto maior da UF, do Núcleo de Estudos Contemporâneos, coordenado pela professora Carla Carlone, que a ideia é levar temas para a gente debater aqui em Niterói. E a gente vai ter, dia 14, não é? O curso na Biblioteca Pública aqui de Niterói, que também é com tema sobre futebol. Então, se vocês tiverem interesse aqui, talvez vocês se interessem, tem que fazer a inscrição, no caso do curso, tá? É uma coisa, a dinâmica é um pouco diferente, mas eu também convido vocês a participarem. Obrigada.